Outro dia, um aluno me perguntou, comentou comigo, ele comentou: Ivo, eu tenho dificuldade em saber que gráfico eu represento em cada exercício. E aí eu tive a ideia, por que não fazer um vídeo falando um pouquinho dos gráficos? Eu já fiz, você vai ver isso, eu fiz alguns gráficos já com os números, por exemplo, olha, esse gráfico aqui já tem os números. É verdade que muitas vezes você não precisa ter necessariamente no exercício esses mesmos números, mas com a mesma ideia. Pode ser que os números sejam diferentes, é bem provável que sejam, mas com a mesma ideia. Eu vou te dar dois termos, vou passar dois termos para você. O primeiro é movimento acelerado ou retardado. E aí eu pergunto para você, olha esse gráfico aqui. Será que ele é de movimento acelerado ou ele é de movimento retardado? Espera aí, eu vi que a velocidade começou com valor 0, olha lá a velocidade com 0, depois ela foi para 5, depois para 10, depois para 15, depois para 20. Opa, então se a velocidade começou com valor 0, é porque o objeto estava parado e ele deixou de ficar parado. E aí eu volto a perguntar, você acha que isso é movimento acelerado ou é movimento retardado? É movimento acelerado, né? Ele está ficando cada vez mais rápido. Ele não está ficando cada vez mais devagar o objeto, ele está cada vez mais rápido. E não é só movimento acelerado, como eu posso dizer que é movimento acelerado em que o V0 é igual a zero, ou seja, a velocidade inicial é zero. Tá bom, tudo bem. Vamos ver mais gráficos? O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você perceber que o enunciado fala de um movimento, de um objeto que está cada vez mais rápido, que partiu do repouso, você pode usar esse formato de gráfico. Daqui a pouco a gente vai ver que poderia até ser um outro formato, mas esse é o mais fácil. É isso. Usa, a velocidade inicial é zero. Não estou dizendo que são os mesmos valores. Eu coloquei aí valores para você perceber melhor a ideia. Mas é a mesma coisa, mesma ideia, o mesmo formato que você pode usar. Olha esse próximo gráfico. Opa! Será que é de movimento acelerado ou retardado? Deixa eu ver aqui, ó. A velocidade aqui começou com 5, foi para 10, 15, 20. Ivo, ele também está cada vez mais rápido, é verdade. Sabe como eu percebo isso? Que os valores de velocidade, a velocidade começou com 5, mas os valores foram ficando cada vez mais distantes. Os valores de velocidade foram ficando cada vez mais distantes do valor zero. Começou no 5, dessa vez não começou no 0, mas foram ficando cada vez mais distantes do valor zero. Então também é movimento acelerado. Quando o meu carro tem valores de velocidade no painel, qualquer carro, quando tem valores de velocidade indicados no painel, que ficam cada vez mais distantes do valor zero, é porque o carro está em movimento acelerado. Só que dessa vez é um movimento acelerado com uma velocidade inicial diferente de zero. Então, se eu for comparar o primeiro com o segundo, que a velocidade inicial no primeiro era zero e no segundo ela é diferente de zero. Não estou dizendo que são exatamente os mesmos valores que vão aparecer no seu exercício, mas se você perceber que você está analisando, por exemplo, um pedaço de um movimento, um trecho de um movimento de um carro, e aí no início daquele trecho que você está estudando, nem sempre a gente estuda o movimento inteiro do objeto. No início daquele trecho que você está estudando, o objeto não estava parado e você vê que ele está cada vez mais rápido, quer dizer, acelerado, esse daqui vai ser o formato de gráfico. Olha o próximo formato de gráfico aqui, ó. E aí? Será que é de movimento acelerado ou é de movimento retardado? Deixa eu falar. Para cá a gente vai ter uma segunda opção de gráfico também, viu? Depois eu vou mostrar para você. Mas será que aqui é de movimento acelerado ou retardado? Olha lá. A velocidade começou com 20, depois ficou igual a 15. Olha a velocidade, depois 10, 5, 0 no final. Olha lá, de novo, 20, 15, 10, 5 e no final a velocidade é 0. Sempre olhando, olha os valores aqui de velocidade indicados aqui nesse eixo, né? Começa com 20, depois é 15, 10, 5, 0. Eu vejo isso no gráfico.
Isso mostra que a velocidade foi ficando cada vez mais próxima ao valor nulo, até que no final mesmo a velocidade ficou igual a zero. Quer dizer, o objeto estava parando. Isso é um movimento retardado, sendo que nesse caso a velocidade final ela é zero. Ele foi parando. Lembra que o símbolo de V é de velocidade final e V0 é de velocidade inicial. Então aqui a velocidade final é zero. Realmente, no final, o objeto estava parado. São observações que a gente faz nos enunciados. Se você perceber que o enunciado falou de um objeto que está parando e no final ele para, você pode usar esse formato de gráfico ou, daqui a pouco você vai ver, também daria para usar outro formato de gráfico, mas esse é o melhor, tá bom? Esse aí é o mais simples de se trabalhar em um caso como esse. Lembrando o seguinte, hein, que a gente descobriu durante as aulas. Toda vez que o gráfico for crescente, a aceleração é positiva, e para gráfico decrescente, a aceleração é negativa. Tá, e olha essa última possibilidade aqui de movimento para a gente conversar, e aí depois eu vou mostrar que todos esses gráficos poderiam ser invertidos. Isso é movimento acelerado ou é movimento retardado? A velocidade começou no 20, foi para o 15, foi para o 10, foi para o 5. A velocidade foi ficando cada vez mais próxima ao zero. Ela não chegou a ser zero, pelo menos para esse trecho que a gente analisou. A gente não sabe o que aconteceu depois. Mas a velocidade foi ficando cada vez mais próxima do zero. Então é movimento retardado também, só que com uma velocidade diferente de zero. Olha a diferença aqui, ó. Aqui a velocidade final, desculpa, né? Velocidade final igual a zero, e aqui a velocidade final ela é diferente de zero. Então aí, a gente percebe pelo enunciado qual tipo de movimento tem para analisar. Agora, é legal você saber que, por exemplo, para esse movimento acelerado, não é só esse tipo de gráfico que a gente pode usar. A gente também pode usar esse gráfico assim. Nossa, se você perceber, é o mesmo gráfico, só que invertido. Ivo, pode? Pode sim. Olha lá, a velocidade aqui começou com zero e ela foi ficando cada vez mais distante do zero. Então é porque você tem um movimento acelerado. No começo a velocidade era zero e deixou de ser zero. Você diz, mas a velocidade é negativa, meu carro não indica valores de velocidade negativos. Nós, no nosso dia a dia, usamos outras orientações. A gente não usa orientação positiva ou negativa. A gente usa orientação das placas, pode ser de um aplicativo de celular, mas aqui você pode sim, na física, usar uma orientação negativa. E orientar, quer dizer, falei uma besteira grande, não é que você usa orientação negativa, a orientação sempre vai ser positiva. Mas se você estiver contra a orientação, a sua velocidade pode ser negativa sim. Tá bom? É isso aí, ó. E olha só, então existe a possibilidade de fazer um gráfico invertido? Existe. Por trás dessa inversão de gráfico é por ter tido uma inversão de orientação. Pode ser sim, pode acontecer, não tem problema. É mais trabalhoso aqui, porque você vai trabalhar com valores negativos, mas não é errado. Sendo que, se você fizer a escolha por esse gráfico, como ele é crescente, a aceleração é positiva. E se você fizer a escolha por esse gráfico aqui, como ele é decrescente, a aceleração vai ser negativa. Tá bom? E aí? E os outros gráficos também podem ficar invertidos também. Ó, esse começou no 5, terminou no 20. Esse começou no menos 5 e terminou no menos 20. Também é movimento acelerado, só que com uma velocidade inicial diferente de zero. Olha lá, tá bom? E invertido. Se você usar esse formato de gráfico, a aceleração vai ser positiva. Se você usar esse formato de gráfico aqui, a aceleração vai ser negativa. Olha lá, esse outro gráfico pode ser invertido? Pode. Ao invés dele começar no 20 e terminar no 0, ele começou no menos 20 e olha lá, foi para o menos. Pode ver que é invertido mesmo. Ó. O da esquerda começa no 20, do 20 vai para o 15, do 15 vai para o 10, do 10 vai para o 5, do 5 vai para o 0. O gráfico da direita vai do menos 20 para o menos 15, do menos 15 para o menos 10. É realmente invertido. Pode. Se você fizer essa escolha, que é um gráfico decrescente, a aceleração é negativa, e aqui a aceleração é positiva.
Para terminar, olha lá, último gráfico também invertido. O da esquerda começa no 20, do 20 vai para o 15, do 15 para o 10, do 10 para o 5, e o da direita do menos 20 para o menos 15 para o menos... Então, é possível, é sim, o que tem por trás desses gráficos assim invertidos, do jeito que eu coloquei para você, é uma orientação diferente, comparando da esquerda com da direita. Da esquerda, todos esses gráficos, esses formatos de gráfico da esquerda, eu acho eles mais simples de serem trabalhados. Mas você é que sabe. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima conversa.